Olá, gente, aqui é Mari. Eu já tinha feito uma indicação desse livro, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre ele, mas eu acho que eu não dei a importância que ele merece, né? Que é esse livro aqui, da Maria Luísa Ribeiro Ferreira, que ela é de Lisboa, é filósofa. Então, esse livro aqui, ele é muito importante para as pessoas que se interessam e gostam da filosofia, né? E ele fundamenta muito o meu pensamento, por isso que eu gostaria de voltar a falar sobre ele aqui, porque essa filósofa, a Maria Luísa, né? Ela é uma das primeiras filósofas, assim, que eu vi falando sobre esse aspecto da filosofia e fundamentou, né? Tudo que ela está dizendo, não está só falando da boca para fora. Que o quanto que a filosofia foi campo de pensamento de homens e que fortaleceu a misoginia. E, de propósito, ofuscaram filósofas. Do livro é assim, ó: o que os filósofos pensam sobre as mulheres? E aí, a carreira dela é toda construída em cima da filosofia, porque ela é filósofa, né? E aí, mais ou menos, ela sempre está falando sobre a questão das mulheres nos seus livros, né? E como as mulheres eram pensadas pelos filósofos em suas épocas. Que às vezes, um reforçava o pensamento do outro, né? Na verdade, é isso, né? Para que a misoginia hoje fosse o que nós vemos, né? E isso foi construído ao longo do tempo, né? E no que diz respeito à inferiorização e à infantilização da categoria mulher. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como ela organizou aqui o sumário. A letra é bem grande, ó. Eu adorei isso. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil em 2021. Mas ele foi publicado lá em Lisboa a primeira vez em 1998. Olha só. Mas enfim, finalmente chegou no Brasil. Finalmente. Então, tá assim, ó. O que os filósofos pensam sobre as mulheres? Platão e Aristóteles. Nossa, eu não vou nem falar tão profundamente sobre cada uma dessas pessoas, né? Mas é bem difícil, tá? Vou dizer pra vocês, é bem difícil de ler, inclusive. E é difícil de continuar gostando desses filósofos. Então, aí tem, né? Aí Platão e Aristóteles. Aí tem Tertuliano e a retórica do corpo. E aí tem uma leitura da condição feminina em Agostinho. Mulher e o feminino na obra de Santo Anselmo. Descartes, as mulheres e a filosofia. Spinoza, que é tão querido, né? Porém, Hobbes e a condição feminina. Hume e a trivial diferença. Rousseau e a exclusão das mulheres de uma cidadania efetiva. Kant e o feminismo. A queda de Adão. Lévinas e a alteridade no feminino. Foucault e a questão da identidade. E é isso, muita coisa aqui, muito pano pra manga, viu? Pra ler, reler, refletir e deixar as coisas às claras. Mas assim, ela também tem um livro falando, não é esse, né? Falando sobre mulheres filósofas, né? Então ela não fica só fazendo textos ou escrevendo sobre o que os homens pensavam sobre as mulheres. Até porque a gente não pode ficar aí, né? A gente tem que sair disso. Ficar querendo saber o quanto que os homens se importam com as mulheres, né? Na verdade, a gente tem que produzir as nossas coisas, que é o que ela faz, né? Que esses homens disseram e fizeram e escreveram em relação às mulheres, sempre menosprezando as mulheres. E logo depois ela também faz livro do pensamento das mulheres filósofas, tá? E do campo do pensamento filosofia feminista também. Então ela é maravilhosa, eu recomendo demais. Mas voltando aqui pro texto, para esse. Também tem uma coisa desse livro que eu queria falar, que é a escolha dessa arte, né? Dessa pintura aqui, que é de Artemísia. E essa pintura é de 1610. É uma das pinturas mais pintadas do Renascimento ao século XVIII. E esse daqui foi pintado em 1610 por Artemísia, o que é uma raridade, uma mulher, né, pintora nessa época, né, de 1600, venhamos e convenhamos, né. E a história que se passa aqui é a seguinte, antes de ir para o texto, que esse livro é recheado de informações, né, muito bom mesmo. E a partir da própria capa do livro já é uma coisa assim
que faz parte da arte, que faz parte do mundo das mulheres, né? E faz parte da filosofia também. Então é um encontro perfeito aqui nesse livro. Aí o que é que se passa aqui, né? O nome dessa tela é a Susana e os Anciãos, né? É uma historinha que tem dentro da Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento, em que a Susana, ela era casada, ela era bem jovem, né? Como vocês observam aqui, é da imaginação da Artemísia, né? Inclusive, essa perspectiva aqui desse quadro, da mulher agoniada, assim, repulsiva, né? E não querendo aquela aproximação com aqueles dois velhos, idosos, né? Que tinham o poder, lembra? O patriarcado, né? Nessa época aqui, no Antigo Testamento. Ainda existe, imagina nessa época. Essa Susana, ela era bem casada e tal, e ela era bem mais jovem. E tinha esses dois velhos, esses anciãos, né? Que eles iam lá, que eram judeus, e eles iam lá na casa para falar de Deus, não sei o quê. Aí, um belo dia, todo mundo foi embora, todo mundo achando que todo mundo já tinha ido embora. Aí tinha um lugar de se banhar lá na casa, né? E ela foi com as empregadas dela para uma espécie de lago que tinha para se banhar. E aí ela pediu para as moças que serviam a ela, né? E pegar um gueto, umas coisas para colocar no corpo, para se banhar. Enquanto elas foram, vieram esses dois idosos, esses anciãos, e vieram, assim, vou rasgar, dar em cima dela, né? Assediar ela. Aí ela disse que não queria. E aí eles disseram, tá bom, mas se você não quiser ficar com nós dois, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer pra todo mundo que você é uma adúltera. Porque isso daí ia ser o fim da picada, né? Iam matar ela. No mínimo, né? De acordo com as leis daquela época. E aí eles disseram, e ninguém vai acreditar em você, porque você é mulher, e nós somos dois anciãos. Enfim, né? Tinha todo o poder de quem pode falar e de quem vai ser ouvido sempre. Em um júri, em um tribunal, seja lá o que for. E aí ela, mesmo assim, ela não cedeu. Aí o negócio foi bater no júri, no tribunal lá deles, num julgamento. E daí a pessoa, uma mente brilhante lá, julgou os dois de forma separada, né? Viu que aquela história estava muito mal contada e, por incrível que pareça, Susana foi ouvida e eles dois, no testemunho dos dois, eles se contradisseram, né? Contaram histórias diferentes e por causa disso, eles não conseguiram o que queria, que era sediar ela e ficar impunes, né? Isso é uma historinha, né? Para contar uma relação de poder que homens tinham em relação às mulheres nessa sociedade judaica dessa época, né? E aí a Artemísia, em 1610, faz essa pintura cheia de significados, muito importante para a história da arte, inclusive, né? Para a história da arte especificamente, no que diz respeito à história das mulheres e o impedimento das mulheres estarem sempre fazendo o que elas querem, né? Simplesmente ser o que elas são. Sempre vem um homem querendo interferir e atrapalhar a vida dessas mulheres. E com a Artemísia também não foi diferente. Ela teve as questões, os problemas dela. Depois, outro dia, eu volto falando mais só sobre a Artemísia, mas eu quis muito falar um pouco sobre esse quadro aqui, que está na capa do livro, porque não dá para passar desapercebida, né? Porque foi a Artemísia que pintou. E essa perspectiva dessa mulher aqui, ó, a mulher, para quem não está podendo ver a imagem, né, da capa do livro, eu vou descrever para vocês. É pintado a óleo e é uma mulher com repulsa, porque tem dois idosos se aproximando dela muito fortemente, assim, já chegando perto do pescoço, e ela tá seminua porque ela estava se banhando, né? Então, a tela reflete isso, né? Que ela não queria, que ela tava com nojo desses dois homens, né? Que não queria a aproximação deles. E eles tramando contra ela, né? Então, a Artemísia é a única pintora que faz uma perspectiva a partir da mulher, né? Os outros era a partir do total. Esse tema ele foi pintado bastante por muitos pintores, do Renascimento até o século XVIII, tá? E aí o nome do quadro, para vocês darem uma olhada aí, as outras possibilidades que tem, né? É Susana e os Anciãos. Aí vocês vão observar aí outras pinturas a respeito desse mesmo tema, mas eu prefiro o de Artemísia, não tem comparação. Que é essa capa aqui, muito boa para refletir. E, enfim, aí voltando aqui pro texto. Aí lembra, né, que na página 125, Descartes, a mulher e a filosofia.
Aí ela coloca aqui assim: para uma melhor compreensão do universo significativo, em que nos colocamos afloramentos com a devida brevidade, 2 pontos. Em primeiro lugar, a presença da mulher no pensamento moderno. Em segundo, a misoginia dos filósofos da modernidade. E aqui ela vai citar vários, né? Como eu já falei no sumário. Só que aí eu quero dar uma ênfase aqui, nessa página 126 e 127. A misoginia dos filósofos da modernidade. Spinoza, ao analisar a democracia, no capítulo final do livro Tratado Político, inclusive esse livro aqui é o último de Spinoza, ele nem terminou, né, que ele faleceu antes de terminar. Aí nesse capítulo, Tratado Político, ele exclui as mulheres de uma possível participação ativa nesse regime, como exclui também os servos, as crianças, os pupilos e os criminosos, e todos aqueles que sejam portadores da desonra. Enfim, ele está dizendo que essas pessoas, elas não mereciam participar ativamente da democracia. Olha isso, Spinoza, tá? A perplexidade que tal posição nos levanta num filósofo que declara guerra a todos os pré-judicial é reforçada quando vemos o modo como justifica tal rejeição, pois para ele não é pelo costume que se nega tal direito, mas sim pela natureza. Os homens não apreciam as mulheres pela inteligência ou pela virtude, mas pela beleza. Sim, então o problema deveria ser os homens e não as mulheres, né? Aqui pra nós. Se é os homens que veem as mulheres assim e não conseguem se controlar, então o problema é as mulheres ou os homens, né? Vou ler de novo. Segundo Spinoza, né? Escuta. Os homens não apreciam as mulheres pela inteligência ou pela virtude, mas pela beleza. Tirante a inalações éticas e políticas dessa tese, somos obrigados a concluir que o filósofo, que na medida em que desencadeia paixões, as mulheres são desestabilizadoras, porque elas desencadeiam paixões, então elas desestabilizam todo mundo. Esse é o argumento de Spinoza, o grande filósofo, o inteligente, o inteligentíssimo. Já na categoria mulheres, aí deixa bastante a desejar, né? Enfim, aí ele está aqui justificando que as mulheres não era bom que elas se misturassem no que diz respeito a um processo democrático. Tá bom para você? Aí, escuta. Lembremos também que na resposta à pergunta, que é o iluminismo? Kant, agora já é outro bonito. Kant convida seus contemporâneos a abandonar a menoridade intelectual. Kant convida seus contemporâneos a abandonar a menoridade intelectual. Aqui uma posição de preguiça e comodismo os tinha relegado. Mas, enquanto admite que haja alguns homens que pensem por si mesmos, afirma que todas as mulheres são intelectualmente menores, aceitando de bom grado a orientação alheia. É porque imensa maioria dos homens, inclusive todo o belo sexo, considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa que os tutores de boa vontade tomaram a seu cargo a superintendência deles. Então, ele está dizendo que as mulheres são intelectualmente menores. Então, ele faz a comparação. Não seja igual às mulheres. Aí, Tertuliano, a retórica do corpo. Vou ler aqui um trechinho. A agressividade da terminologia que o autor utiliza em torno da definição do feminino parte, com efeito, da concepção hierárquica do veterotestamentário, da queda original, sobre o qual constrói uma exegese muito próxima das leituras tardo-judaicas, embora não dissimule igualmente a filiação estoica e cínica de seu pensamento. Essa genealogia instala o paradigma mental de Tertuliano no horizonte de uma ontologia dual, impregnada de um certo fatalismo histórico. De fato, a condição feminina está marcada por seu protagonismo na introdução do mal no mundo e, sobretudo, nas sequelas que tal intervenção deixou da natureza humana. Sobre esse prisma, Tertuliano confere à mulher um conjunto de atributos não peculiarmente elogiosos. Ela é a porta do diabo. A primeira a tocar na árvore proibida. A que persuade o diabo a atingir aquilo que ele não era capaz de alcançar por si só. A que tão facilmente expulsou
do homem à imagem de Deus. Então, segundo Tertuliano, a culpada de tudo, né? Muito próximo do pensamento judaico e cristão, que nós ainda ouvimos por aqui. Então, essa que eu tenho aqui é a segunda edição, tá? É um livro maravilhoso que vocês realmente merecem conhecer e observar e ler e refletir, tá bom, gente? É só uma indicação mais comentada para vocês. Um cheiro, tchau!